Belos dias, centro-dia para idosos. Hoje conversa com Supera, ginástica para o cérebro. Nós vamos falar hoje com a Gláucia Santos, que é essa pessoa que está aí. Ela é matemática Oi, formada gente. pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ela tem MBA em administração pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Ela é especialista em ginástica para o cérebro pelo método Supera São José dos Campos. E ela é especialista em educação matemática pelo Instituto Federal do Sul de Minas, IF-Sul de Minas. Seja muito bem-vindo, quem está chegando. Gláucia, muito bem-vinda. Eu sei que vai ser um papo muito edificante, muito instrutivo para todos nós. Seja bem-vinda, Gláucia. Obrigada, Augusto. Eu também fico muito feliz com o convite de vocês para participar. Eu acredito que tanto o Supera quanto a Belos Dias tem muito a contribuir com a população de Pouso Alegre, né? Principalmente quando a gente fala no nosso público, né, tão querido, que é o público de 60 a mais, que eu acho Isso. que acaba... a gente tem muito ainda, né, a acrescentar para eles, né, em termos de atividade, em questão de diversidade de assuntos, né, e eu acho que tanto a Belos Dias quanto o Supera vem para somar nesse tipo de atividade com eles, né, tanto nos exercícios cognitivos, quanto também com a socialização, né, criando esse centro, né, onde eles podem ter uma contribuição, né, uns com os outros, né? A nossa equipe chegando aí, a Meire chegou, o Juscelino chegou, sejam bem-vindos. Gláucia, o que é o Supera? O Supera, ele é uma escola de ginástica para o cérebro, né? E até as pessoas ficam assustadas, né, quando falam, nossa, ginástica para o cérebro, né? Espera que é aquele exercício físico super pesado, né? Mas não, nós trabalhamos de forma bem lúdica, né? Trabalhamos assim para tentar desenvolver o cérebro das pessoas, para que eles fiquem mais ativos de uma forma mais dinâmica, né? Através de várias ferramentas. Então é um curso, o Supera é um curso. É um curso. E como Isso. funciona? Hoje o curso, né, como a gente está num período de pandemia, a gente adaptou o nosso curso, mas num período normal, ele é um curso Sim. presencial. São turmas de uma vez por semana, por 2 horas, né? Para a gente treinar também a parte de concentração, de foco, porque hoje as pessoas são muito imediatistas, né? A gente não consegue parar muito tempo fazendo uma atividade, então a gente quer tudo muito rápido, quer respostas rápidas, e aí a gente vem com isso, né? Para trazer também que a gente pode se concentrar por um maior tempo desenvolvendo uma atividade. Então, o nosso curso hoje ele é uma vez por semana, por 2 horas, né? Mais as atividades que a gente encaminha para casa. Então, toda semana a gente trabalha um grande tema e algum desafio, né? Para os nossos alunos, isso também ele consegue fazer em casa. A gente também disponibiliza conteúdos para eles fazerem em casa. Tá? Bacana. Chegou a ID também, que faz parte da nossa equipe também. Gláucia, é um método que ele é comprovado cientificamente que funciona isso? Sim, tem bastante estudo, né, científico já com relação à estimulação cognitiva, né, principalmente no público de idosos. Também todas as ferramentas que a gente utiliza, tem bastante material já falando sobre o ábaco, que é a base da nossa metodologia, né, vocês estão vendo até aqui atrás, né, o nosso ábaco. Também a questão dos jogos pedagógicos, né, que é um artifício usado por pedagogos desde sempre, dinâmicas em grupo para socialização, mas também a gente quis fazer um estudo específico para o Supera. Então, a gente fez um estudo, né, que foi realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eles compararam um grupo de pessoas que faziam Supera, né, faziam a ginástica cerebral,
e outro grupo que fazia atividades diversas, né? Seja uma dança, natação, e percebemos, né, que durante esse período, né, de 1 ano do estudo, as pessoas que fizeram Supera, elas tiveram uma boa melhora, né, nas suas habilidades, principalmente memória e linguagem. Enquanto o grupo de controle, né, que é os demais participantes da pesquisa que faziam outros tipos de atividade, tiveram uma perda, né, em todas as habilidades, né, que é algo natural também, né, com o passar do tempo a gente já tem uma perda natural dessas habilidades, né, e a gente precisa se desenvolver. Então o Supera vem para isso, né, para desenvolver o nosso cérebro, para ganhar, né, mais plasticidade, né, para a gente garantir essa nossa reserva cognitiva. Tá bom? Bacana. Você pode citar, tipo, algum exemplo de que realmente funciona, assim, na prática? Você tem vivido isso? A gente vive bastante isso com os nossos alunos, né? Tanto na parte de socialização, né? Alunos que eram um pouco mais retraídos, né? Tinham dificuldade de comunicação e melhoraram. E como a gente lida aqui tanto com as crianças, né, a gente percebe uma boa melhora, principalmente no foco e concentração das crianças, assim, elas têm um rendimento muito bom depois que iniciam o Supera, né, através principalmente do Abaco. Com adultos, adolescentes, a gente vê essa questão do raciocínio lógico ainda mais desenvolvido. A gente tem um caso de uma aluna que ela fez o Supera, ela tinha muita dificuldade de matemática, raciocínio lógico, todo concurso ela tinha realmente muita dificuldade, começou a fazer Supera com 1 ano, hoje ela dá aula de raciocínio lógico também, na empresa que ela trabalha, então ela se desenvolveu bastante, e também temos casos, né, de alunos que tinham alguma dificuldade em sono, insônia, e ia dormir 3, 4 horas da manhã, e aí com esse exercício cerebral também a gente consegue diminuir estresse, fazer com que o nosso cérebro, né, tenha um pouquinho mais de tranquilidade, então ele vai acalmando ao longo do tempo, né, então elas também melhoraram bastante insônia. Temos casos também de alunos que sofreram AVC, e através dos exercícios cognitivos também conseguiram ter uma boa desenvoltura. A gente tem um aluno especificamente que começou com a gente no começo do ano. Ele ficou 1 mês e meio com a gente nas aulas presenciais e ele não conseguia fazer nada, não conseguia escrever, tinha dificuldade para gravar o próprio nome. E aí com esse exercício, aos poucos, a gente estimulando a mão dele, com 1 mês e meio ele voltou a assinar o nome completo. E isso foi uma evolução muito grande, a família ficou muito feliz, assim, eles vibravam. A esposa dele chegou na nossa unidade assim, nossa, graças a vocês a gente conseguiu evoluir, né? Então ele começou, a dicção dele também estava melhor, porque aí ele tinha com quem interagir, com quem conversar, né? Que bacana. Eu estou falando hoje com Gláucia Santos. Ela é matemática formada pela Unicamp, tem MBA pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em ginástica para o cérebro pelo método Supera, e ela é especialista em educação matemática pelo Instituto Federal do Sul de Minas. Gláucia, você está falando de ginástica. Para as pessoas que estão nos vendo, o que é ginástica cerebral? Vai fazer A ginástica... todo mundo pensa nisso, né? Sim, que a gente vai sim. pegar o cérebro aqui e vou fazer massagenzinha. Isso. Mas é quase isso, gente, né? Toda vez que a gente se propõe a fazer algo diferente, né? Se propõe a fazer um exercício, se propõe a tornar meu cérebro mais ativo, eu estou exercitando ele, eu estou fazendo uma ginástica com ele. Então, podem ser exercícios bem simples, como agora, se vocês tiverem aí um papel e uma caneta, eu vou pedir para vocês. Eu já deixei um papel e uma caneta, já deixei separado aqui já. Vamos lá.
Isso. Eu tô pronto Você aqui. escreve com a mão direita ou com a mão esquerda? E agora, para me dar bem, eu poderia falar que eu escrevia com a esquerda para fazer com a direita, mas ao contrário, eu escrevo com a direita. Isso, então Escrevo vamos com a pegar. direita. Isso, agora vamos pegar a sua caneta com a mão esquerda, então. Eu não sei nem segurar Isso. a caneta, mas tudo bem, vamos lá. Por quê? Você não está exercitando essa mão, não é? Então vamos tentar segurar da forma que for possível para você nesse momento. Tá. Vamos pegar a caneta e tentar escrever seu nome, né, no papel. Meu nome. Vamos Letra tentar. de Ai, mão, meu tá? Deus do céu. De preferência. Ah, vergonha. Foi muito difícil? Como tá Meu sendo? Deus do céu. Ó, dá para ler. Dá para. Ah, é o contrário, mas aqui, ó. Ah, dá para ler. Tá ótimo. Dá para ler. Sim. Deixa eu escrever com a direita para ver se mudou alguma coisa. Ah, não tá tão difícil não, não tá tão diferente não, ó. Deixa eu ver como que você escreveu agora seu nome. Olha só. Comparação. Ficou bem diferente, né? Muito diferente. Isso a gente chama lá no Supera de neuróbica, que é a aeróbica do cérebro. Então é a Sei. gente fazer algo que a gente está acostumado de forma diferente. Isso é um exercício para o cérebro já. É uma ginástica cerebral. Então, Que você legal. pegou uma coisa que é tão simples que qualquer um pode fazer em casa, todo mundo tem lápis e caneta em casa, né? Tem um papelzinho de rascunho. Você pode tentar no momento que você está aí. Ao invés de você ficar assistindo o jornal, né? Vamos treinar, fazer algo diferente. Vamos pensar em coisas boas, que também faz muito bem para o nosso cérebro, né? Quando a gente tem Sim. pensamentos bons, também a gente emana coisa boa, e aí, se Deus quiser, só vai vir coisa boa para nossa vida. Verdade. Né? Chegou aqui agora, método Supera de Vacaria. Vacaria, se não me engano, é lá do Che, Rio Grande do Sul. Do Sul. Isso mesmo. Boa noite, E Cláudia o Mendes. Supera está em todos os estados. A gente tem mais de 400 unidades espalhadas pelo Que Brasil. Todo bacana. mundo exercitando o cérebro. A gente já está com Cláudia, mais de 170 mil alunos treinados pelo nosso método. opa! Mas você está falando de 170 mil alunos pelo Supera. Quem pode fazer esse curso Supera? Só Olha, criança? não, todas as idades. A gente atende o público a partir de 6 anos, né? Quando já tem um pouquinho da linguagem, né? Quando já consegue ter noção de números, porque como a gente usa apostilas, né? Como essas daqui, a pessoa Sim. precisa ler para conseguir fazer as atividades sozinhos, né? Uhum. Então, a gente precisa que a pessoa já tenha, seja alfabetizado e tenha essa Alfabetizada? noção numérica. Aí, no mais, a gente, durante as aulas, a gente vai ajudando vocês. Então, é um trabalho que ele é bem, quase individualizado, né? Nossas turmas, elas são pequenas, né? A gente trabalha com aproximadamente entre 6 a 8 alunos em sala, né? Nesse período até de pandemia, a gente trabalhando com grupos ainda menor, com atendimentos individualizados para tirar dúvidas dos nossos alunos também. Tá? A nossa amiga Cláudia Mendes, minha amiga em particular, ela está dizendo aqui que treinamento excelente para autistas de alto funcionamento. Isso, porque, né, os autistas, eles têm algumas dificuldades, né? E também tem muitas habilidades. Habilidade, Então, sim, com isso, verdade. a gente também fortalece essas habilidades e tenta fazer com que eles se desenvolvam também na parte socioemocional, que é uma grande dificuldade, né, dos autistas hoje. Que Essa legal. parte do relacionamento, como a gente trabalha com grupos menores, é mais fácil até do que você pensar numa escola tradicional, que às vezes eu tenho 40 alunos em sala e a gente não consegue dar tanta atenção. Como os nossos grupos são pequenos, né, a gente consegue ter um olhar mais crítico em cada aluna, consegue Sim. dar uma atenção no momento
que ele mais precisa, né? Então você falou de criança que pode fazer o supera, nós falamos de autistas, independente da Isso. idade, e aí idosos também? Idosos também. Hoje, o nosso maior público é idosos. Aqui Ah, em Pouso Alegre, 60% do nosso público é idoso. quais são as atividades desses idosos? Então, nós trabalhamos com vários tipos de ferramentas. Tá? Uma delas é o ábaco, que foi que eu mostrei para vocês aqui, ó. Então, menina, quando você falou para mim ábaco, eu fui pesquisar o que era ábaco. Eu descobri que é uma ferramenta artesanal e que eu encontrei de R$ 18 até R$ 140 ábaco, de todas as. Isso. Tem de plástico, tem de metal, tem de EVA, tem feito em casa, tem. Com os idosos, eles fazem muitas atividades. Eles fazem o ábaco, que é muito importante também para eles, porque a gente lida aqui com uma quantidade de forma diferente, tá? O modelo que a gente usa é o modelo japonês, é o Soroban, tá? Soroban. Soroban, isso. Que a ábaco é toda a ferramenta manual que auxilia no cálculo. Tá? Uhum. Então, esse é um modelo que a gente usa, que é o japonês, onde eu trabalho com uma base 5 e uma base unitária, tá? E por que ele é tão importante para os idosos também? A gente trabalha a coordenação motora. Sabe quando a gente começa a ficar um pouquinho mais velho, que a gente tem dificuldade, às vezes, para segurar, para escrever? Não sei ainda. Isso, né? Sim, verdade, né? é verdade. Mesmo, mas a gente começa a ter algumas dificuldades, até na coordenação motora. E aí, o ábaco, a gente tem uma forma de trabalhar com ele para estimular a coordenação motora. Então, nossos idosos usam o ábaco. Nossos idosos usam os nossos livros, que a gente chama de Abrindo Horizontes, que são livros que têm uma variedade de exercícios. E aí, sabe quando aquele idoso, você vai lá e compra para ele uma palavra cruzada? E ele faz 2, 3 palavras cruzadas e não quer mais fazer atividade? Aqui não, a gente trabalha com uma variedade de desafios. Então, Sim. A gente vai ter aqui palavra cruzada, vai ter sudoku, vai ter kakuro. A gente usa muito esses jogos, né, mais orientais, né? Kakuro, hitori, hashi, que são atividades lógicas, né? Atividades matemáticas, desafios, tudo isso tem dentro do nosso livro. Além disso, a gente tem uma gama enorme de jogos pedagógicos que são trabalhados em sala de aula, as dinâmicas em grupo, as neuróbicas, que são essas atividades que tiram o meu cérebro da zona de conforto, né? E a gente também tem um aplicativo que ele também pode acessar 24 horas por dia de casa e que também vai estimular raciocínio, memória, atenção, visão espacial, linguagem. Então, é muita atividade. Eu quero aproveitar essa oportunidade e dizer que a Belos Dias é o centro-dia para idosos, que nesse período nós não estamos funcionando, até mesmo em respeito às autoridades, às determinações das autoridades, mas nós temos uma comunidade no Facebook, chamada Comunidade Belos Dias, em que nós temos lá uma mostrazinha da Supera que a gente deixa gravado lá para que você possa fazer os teus exercícios, para que você possa aprender tudo isso. Entrou a Genilza Lulu, muito boa noite. Quais são já que você falou dos idosos, o pessoal da turma da produção ali ainda, dos 20 aos 50, então não precisa fazer, tá tudo certo? Precisa também, a gente precisa garantir que a gente tenha reserva cognitiva lá na frente, quando a gente mais precisar. É verdade. Não é? Então a gente precisa fazer hoje atividades para garantir que o meu cérebro esteja sempre ativo. Que é o que acontece. Quando a gente começa a trabalhar, quando a gente começa a ter uma rotina na nossa vida, a gente começa a engessar as nossas atividades, não é? E todo dia eu vou trabalhar, eu entro no trabalho 8 horas da manhã. Eu pego mesmo fretado.
eu convivo com as mesmas pessoas, eu falo sempre as mesmas coisas. Se eu trabalho ainda numa linha de produção, onde às vezes eu faço o mesmo movimento, em que momento que eu estou ativando o meu cérebro? Em que momento eu estou garantindo essa reserva cognitiva? Já gravou e está no automático. Eu fico entrando no automático. Então, a gente Entendi. precisa fazer coisas diferentes. Então, o Supera vem para isso, para trazer uma novidade. E isso é muito importante, tanto para garantir uma reserva cognitiva, quanto também se você quiser pensar na questão de produtividade. Hoje, o que mais as empresas procuram são pessoas que sejam criativas para dar soluções diferentes do que a gente já tem, não é? Porque Verdade. quando a empresa tem alguma dificuldade, ela não vai pegar a resposta pronta, ela quer que tenha uma resposta diferenciada. O que a gente vê dessas startups, né? Mesmo a gente pensar assim, quem iria pensar há 10 anos atrás em criar um centro de dia para idosos? É um insight novo, é uma ideia Sim, nova que a gente tem, certo? E é isso sim. que as empresas procuram, né? Ideias novas que tirem o cérebro da zona de conforto, que tragam produtividade. Então, pensar talvez num processo de organização diferente para que eu tenha uma resposta melhor naquela atividade que eu estou fazendo, né? Então, o Supera, ele vai trazer esses desafios para a gente tirar meu cérebro da zona de conforto, pensar em soluções diferenciadas, né? Pensar fora da caixa. O Juscelino está dizendo que o Supera é reconhecido nacionalmente. Aliás, Isso. Juscelino, eu queria dizer para você que já tem uma unidade na Europa, tem uma unidade da Supera em Portugal. Eu estou sabendo das coisas. E Isso. ele está dando, Supera é reconhecido nacionalmente, vou indicar meus pacientes. Parabéns. É isso mesmo. A Gláucia, gente tem até o selo, quando a gente fala também nos idosos, a gente tem o selo da Associação Brasileira de Gerontologia de também. E a gente é gerontologia. uma empresa amiga da Associação Brasileira de Gerontologia. Como que você desenvolve o cérebro? Como que é isso? Como que desenvolve? Eu sei que fazendo musculação eu vou ficar mais forte. E o cérebro, como é que desenvolve isso? Através dessa variedade, né? Através desses desafios novos que a gente vai colocando no dia a dia. Então, igual a gente fez o exercício aqui, de escrever com a mão não dominante. Eu também posso fazer. Olha, minhas alunas estão online aqui Estão assistindo a assistindo você gente. aí, ó. Suas alunas, olha só, eu Oi, consegui fazer. meninas! Oi, Adi! O de cima é com a mão esquerda e o de baixo com a mão direita. Olha como ficou, ó. E as Então, suas alunas? e isso é muito legal, ó. A gente fez uma atividade que é muito simples. E eu falo que no Supera não tem nada de muito complexo. Aí as minhas alunas podem até me desmentir se precisarem, né? Mas a gente faz com que você todo dia tenha pequenos desafios. Então, Uhum. é um conhecimento novo, é uma atividade nova que a gente está fazendo, tá? E das mais diversas. Quando falo, a nossa base aqui da nossa metodologia é a variedade, a novidade e o grau de desafio crescente. A gente vai pegando aqui desafios pequenininhos e a gente vai crescendo o desafio. Então, comecei a resolver desafios que eram mais fáceis, a gente vai indo para o médio. E aí vai aumentando essa complexidade para desenvolver meu cérebro. Não adianta também eu vir colocar um desafio muito difícil aqui que todo mundo desiste, né? Então a gente começa com desafios mais fáceis e vai ampliando essa complexidade. Vamos fazer mais Nossa, um? Que é super fácil. vamos fazer mais um. Eu queria dizer para você que eu entendo mais ou menos, eu estou entendendo o que você está dizendo, é bastante rico isso para a gente. Eu tenho passado por uma experiência pessoal de que eu dirigi carro a vida inteira, um carro manual, passando marcha. E aí, quando eu pego um carro que é automático, eu tenho que reprogramar a minha mente. É muito difícil. Isso!
Assim, aí eu também gosto de brincar com malabarismo, faço bolinhas e clave e tal. Para mudar um modelo de malabares, às vezes a gente leva 15 dias, 20 dias ou até mais, porque tem que reprogramar o cérebro. É, e são esses pequenos desafios que eu tô exercitando ele, não é? É, é coisa tão pequena, você viu? É trocar de um carro, né, Sim, manual para um automático, onde eu tenho que reprogramar as coisas que eu estou fazendo, né? Então, é pensar. Às vezes, o que a gente comentou hoje à tarde, o relógio. Em que braço você coloca o seu relógio hoje? Que no tal tentar direito, mudar? sempre foi no direito. Isso! E que tal amanhã você colocar no esquerdo? Você vai programar seu cérebro para olhar de forma diferente aqui as horas. Outra atividade que eu gosto muito de recomendar para todo mundo. Quando a gente falou da pessoa ativa, que caminho que você faz para ir para o trabalho? É o mesmo todos os dias? Normalmente sim, né? Hoje é fácil, né? Assim, é da cama para a mesa aqui do lado, né? Então, Ah, é o não tem home nem como office. fugir muito, né? Mas, assim, no geral, quando a gente tinha que sair para a rua, né? O caminho que eu faço para o supermercado é o mesmo. Que tal a gente mudar a rotina hoje? Vamos fazer um caminho diferente? O trajeto do meu trabalho ser diferente hoje? Você já testou isso? Já Sem usar o testei. GPS? Já testei. Outra coisa, coisa simples, como você está dizendo, coisa simples que é trocar a carteira de bolso. Eu carrego a carteira no Isso. bolso direito. Quando eu coloco no esquerdo, parece que tudo muda. Isso é exercício? Isso é um exercício também, porque eu tiro o meu cérebro da zona de conforto. Ele está acostumado. Toda vez que ele vai pegar uma chave, alguma coisa, você coloca sempre no bolso direito. A primeira coisa, precisei, ele coloca a mão aqui. Ele nem precisa pensar, né? Então, quando a gente Sim. faz esses movimentos de fazer algo diferente, a hora que ele faz assim, ops, peraí, não está no lugar que eu estou acostumado, deixa eu pensar. Então, eu estou exercitando ele. Então, foi o que eu falei, são pequenos desafios ao longo do dia, né? Eu gosto desse nome desafio. Eu li algo também sobre ginástica para o cérebro, que o simples desligar a luz na hora de tomar banho é uma ginástica. Tomar banho É no uma escuro. E ginástica. olha, e eu faço isso já há algum tempo, de vez em quando. É, e outra atividade que você pode fazer. Tenta se vestir usando apenas uma mão. Porque hoje você vai se vestir, você coloca as duas mãos, não é? Vou Sim, colocar a camiseta, eu tô aqui. Vamos tentar com uma mão só, para ver se a gente consegue, que bacana. né? Vamos escovar os dentes igual a gente fez a escrita aqui. Vamos tentar fazer com a mão não dominante. Vamos lá, escovar o dente, né? Vamos tentar escrever uma receita de trás para frente. Isso tudo são exercícios. São coisas simples, não tem nada de muito diferente, né? Mas parece que no dia a dia da gente, a gente vai esquecendo que a gente pode fazer tudo isso, não é? E aí vem o Supera, né? Vem também muitos profissionais também, né? A Meire também trabalha muito com a Sim, estimulação cognitiva, né? Para nos lembrar disso. Olha a quantidade de coisas que a gente pode fazer para garantir que meu cérebro esteja mais ativo. Então, é isso daí. É um desafiozinho a mais, é fazer ele pensar, né? É como se a gente tivesse dois sistemas no meu cérebro, né? Um que ele é aquele de resposta pronta, que é tipo sim. assim, igual endereço. A gente não muda muito de endereço, certo? Qual é o endereço da sua casa? É uma resposta que você não precisa pensar, Sim. certo? Então, a gente precisa fazer com que ele tenha respostas que não estão prontas. Por isso que eu falo dos desafios, né? A gente ir colocando esses pequenos desafios para fazer ele dar aquele despertar dele. Falar, olha, essa resposta eu não tenho. Deixa eu construir, então.
Então, por isso que eu falei, nossas atividades aqui, a gente traz essa variedade, essa quantidade de exercícios para realmente tirá-lo desse automático, né? Amada Alves, essa aí eu conheço um pouquinho, a gente está junto há mais de 30 anos, é minha esposa, e ela diz assim, Uhum. verdade, fazer no automático às vezes nos dá dúvida se você fez realmente. Tipo, fechar a janela antes de sair de casa e depois ficar pensando se você fechou mesmo ou não. Eu já tive que andar mais de 20 quilômetros porque ela sentiu, achou que tinha deixado o forno ligado num domingo pela manhã e eu tive que voltar em casa. Isso faz algum tempo já. E realmente, está muito no automático, acontece isso, né? Isso. E é isso, porque você automatizou tanto esse processo que meu cérebro não pensou. Então, ele não absorveu o conteúdo, né? Uhum. Quando a gente fala também de conhecer, né, coisas novas, o que a gente propõe é isso, é algo bem dinâmico. Porque também se a gente fica só na leitura, às vezes, ou só... A gente não absorve realmente conteúdo, né? Uhum. Leitura é bem isso, é automatizado. A gente pega aquele conjunto de letras e absorve por um tempo e depois a gente não usa. Então, as nossas atividades são mais práticas realmente para isso, para que essa absorção fique melhor no nosso cérebro, né? E a gente tenha uma durabilidade maior desse conteúdo. E é claro que o Supera tem uma sequência de estudo, uma sequência de trabalho para que se trabalhe Sim. exatamente essa ginástica. E Foi o que eu falei. Dentro da nossa metodologia, né, a gente já colocou, né, a gente trabalha com um grande tema no mês, né? Igual esse mês de maio mesmo, a gente está trabalhando com superpoderes da mente. Então, a gente falou de flexibilidade mental, de automotivação, que são coisas que a gente precisa exercitar, né? Principalmente nesse momento, mas que a gente tem que ter para o resto da vida, né? E aí, a cada semana eu trabalho com um conteúdo e uma atividade que remeta a esse tema. Então, a gente teve jogos como o Double, o Dixit, o Blitz, o Abstratos, que são jogos que trabalham tanto com a atenção, com a memória, com a linguagem, com a criatividade. Tudo isso é disposto de forma, né, foi o que você falou, estruturada. sim, E além disso, os nossos alunos eles têm um material específico deles, que vai alcançando aquela questão do desafio crescente. Então, ele começa com material um pouco mais simples, e aí a gente vai diversificando o conteúdo e aumentando a complexidade. a Josi Gouveia diz assim, então a ginástica é, em última análise, desafiá-lo constantemente, desafiar o cérebro Isso, constantemente. Eu gosto isso. eu gosto dessa palavra desafio para o cérebro. Glaucia, quanto tempo fazendo esse curso você consegue já ter uma resposta, já sentir uma melhora que o cérebro está ficando musculoso? Que ele está tendo resultado, né, Sim, com sim, esses sim. desafios. Olha, a gente tem alunos que com 2, 3 meses já conseguem ter uma percepção de melhora, mas Bacana. assim, o mais recomendável mesmo para sentir, né, essa melhora é a partir dos 6 meses. E a gente até recomenda que os nossos alunos eles fiquem por pelo menos 18 meses para também essa melhora adquirida ela se torne mais duradoura, né? Para virar um hábito. Isso. É, quais são as habilidades desenvolvidas pelo método Supera que você poderia nos dizer? Muitas, viu? Mas as principais, assim, quando a gente fala, é parte do raciocínio lógico, é Uhum. uma habilidade que a gente desenvolve bastante. Criatividade, que assim, e eu acredito que essa habilidade é incrível porque a questão do desafio está muito nisso, né? Quanto mais criativo a gente está, mais fácil a gente vence os desafios, né?
que eu Sim. crio soluções diferentes. Então, a criatividade é uma minha. Questão da memória, a gente trabalha muito também técnicas de memorização. Esse trabalho de memória a gente estimula em quase todas as aulas, principalmente com o público de adultos e de idosos, né? A concentração e o foco, que aqui, esse instrumento aqui é sensacional para a gente desenvolver foco e atenção, né? E o que eu acredito que também seja o nosso diferencial, que é a habilidade socioemocional, né? O conviver com outros, se conhecer, né? O poder lidar diante das frustrações, né? Então, isso também eu acho que é bem importante. E eu acho que é algo que também vai ser muito desenvolvido ali na Belos Dias, né? Sim. Deixa eu te perguntar também, você está mostrando esse ábaco, algumas pessoas podem... O que é isso? É de comer? Não, ábaco é um instrumento. Você quer falar do ábaco? Sim, eu vou falar. O ábaco, ele auxilia a gente para fazer contas. E aí eu vou dar até um exemplo. Eu não sei se você está acompanhando o Caldeirão do Hulk, onde as crianças estão participando daquele Pequenos Gênios. Eu ia te perguntar isso. Eu recebi um vídeo de um garoto que fazia contas assim, malucas, um negócio impressionante. É resultado do ábaco? Pode ser também o resultado do ábaco, né? Tem crianças que já têm uma facilidade natural e às vezes nem precisa do ábaco para desenvolver. Mas a gente pode criar também essa habilidade, né? Sim. Através do treino e da perseverança dos nossos alunos, né? Ele começa a fazer as contas e a partir de uma quantidade de treinos, ele começa a automatizar os movimentos. Então, ele vai fazendo principalmente essas contas de subtração e soma, ele começa a automatizar. Então, você já sabe a posição onde entra cada número e você já vai exercitando esse cálculo também mental. É uma das habilidades que a gente também trabalha com os nossos alunos, que é o cálculo mental. A partir do momento que eles já automatizaram, a gente começa a treinar com eles. Vamos fazer o cálculo mental. Então, eles vão... Não pode fechar o olho, tá? E aí ele vai imaginar cada movimento que eu vou fazer. Então, repetindo aquilo. Então, para quem assistiu o Caldeirão do Hulk, teve um dos primeiros meninos que foi lá, o Ryuji. Se você perceber, ele tá com a mão para trás e fazendo o movimento do ábaco. Depois vocês procurarem, vocês vão ver. E ele comenta mesmo, a família comentou que as habilidades de cálculo dele foram bem desenvolvidas através do Soroban. Então, é uma habilidade que a gente pode trabalhar, sim, com os nossos alunos. Você pode ter o foco para isso, para exercitar a velocidade de raciocínio, mas também simplesmente para melhorar a coordenação motora, para exercitar seu cérebro, sem querer tanto, né, alçar tantos voos assim de cálculo mental. Que bacana! E o ábaco é só subtração e adição? Não. No Supera a gente trabalha com ele. Até a divisão, a gente faz soma, subtração, multiplicação, divisão. Aí a gente trabalha com várias casas decimais, usando números decimais também. Então a gente pode trabalhar de várias formas, e é bem legal, assim, porque quando você faz uma multiplicação com 2, 3 dígitos, a gente trabalha também esse desafio maior, né, para o nosso aluno. Você vai criando outras conexões no meu cérebro, né? Porque é isso, tirar ele da zona de conforto. Ele estava acostumado a fazer com uma casa decimal. Quando eu coloco 2, meu desafio é maior, então eu estou criando mais conexão para o meu cérebro, né? Em pensar diferente, em sair da zona de conforto. Essa ferramenta é o máximo, gente. Eu sou suspeita, porque como eu sou matemática, né, eu gosto de números, gente. A Josi está perguntando aqui, eu tenho fibromialgia, e é um dos péssimos aspectos dela. É um nevoeiro mental. Isso seria possível combater com malhação cerebral, com ginástica cerebral?
Olha, a gente precisa verificar muito bem, né, o que está acontecendo com você, avaliar muito bem o seu caso, para ver se só a questão da ginástica cerebral seria suficiente, né? Para isso, a gente até recomenda, né, que as pessoas já tenham passado por neurologista, mesmo feito uma avaliação neuropsicológica antes de iniciar. O que eu acho bem legal assim do trabalho do Supera é isso, que a gente não simplesmente traz as pessoas, né, como uma solução que é só o exercício cerebral, a gente precisa avaliar. Então, todas as pessoas, antes de entrarem no Supera, a gente já verifica o histórico dela, qual a dificuldade, qual a queixa, e aí, assim, a gente analisa se faz sentido para ela seguir com a nossa metodologia ou buscar um tratamento mais específico. Esse ábaco, qual é a história dele? Como é que surgiu esse... Nossa, o ábaco é muito antigo. O ábaco, ele é muito antigo. Ele é um instrumento milenar, né? O nosso, foi o que eu falei, ele é o japonês, né? Então... que chama Soroban. Soroban, tá? Ele tem... Há muito tempo as pessoas usam. E se você pensar... Vou dar o exemplo do primeiro ábaco que veio no mundo, né? Na história, né? Sabe quando a gente via aquelas historiazinhas, quando a gente começou a trabalhar com as unidades, que o professor falava para a gente pegar o feijãozinho e contar? Sabe que você pegava assim, o que é uma? A gente pegava um feijãozinho e colocava? Sim. Esse é o primeiro ábaco que a gente usa na nossa vida. Que é esse instrumento manual, né? Não é uma tecnologia, é algo, né, que eu posso ter o contato para eu poder auxiliar na minha conta. Então, quando a minha professora virava e falava assim, deixa eu pegar 2 feijõezinhos e somar com mais 3 feijõezinhos, quanto que dá? E você ia lá e contava? Esse era o primeiro ábaco que a gente aprendeu na nossa vida. Né? Era bem assim. E ábaco é tudo isso, é toda essa ferramenta manual que vai me auxiliar a fazer algum cálculo. O que a gente usa, foi o que eu falei, é o Soroban, que é o japonês, né? Também já super antigo, lá super milenar, né? E a gente vai trabalhar, então, de forma diferente. Foi o que eu falei, esse daqui, a gente usa a base 5, tá vendo? Quando eu vou fazer o cálculo aqui, isso aqui representa a minha unidade. Então, eu vou somar. Quero aqui 1. Se eu quero somar 1, eu acrescento essa continha aqui, ó. Tá? Para cima. Somar 2, tá vendo? Eu vou aproximando dessa reta aqui. Então, é a forma como eu vou fazer meus cálculos. Só que foi o que eu falei, eu tenho todo o meu movimento para trabalhar a coordenação motora fina. Então, eu uso sempre o meu polegar aqui para somar e o meu indicador para subtrair. Então, vou fazer uma conta aqui para vocês. Você quer tentar fazer uma conta para eu fazer aqui no ábaco? 1.243 mais 830 mais já? Mais 522. Deixa eu fazer mais um. Deu 2.595. Foi mais rápido que eu fazendo no papel aqui. Que bacana, ábaco. Isso multiplica também. E aí a gente vai fazendo. É que não deu para vocês verem aqui, mas o que eu vou fazendo nos meus movimentos, né? Aqui é meio difícil da gente mostrar. A gente tem um aplicativo que usa em sala de aula para fazer isso daqui também, principalmente nessa época online. Mas aí a gente vai somando os números aqui, eu vou fazendo esses movimentos para baixo, para cima, tem toda uma regrinha certinha, e aí é só você digitar o número que a gente consegue. Se vocês procurarem lá na página da comunidade da Belo Dias, vocês vão ver
O último vídeo que a gente postou, do Brian, ele é um aluno mais antigo no Supera, né? E ele faz cálculos muito rápidos, com uma velocidade muito rápida. Sem precisar do ábaco? Não, ele faz com o ábaco, Ele faz com ábaco. mas ele também faz o cálculo mental. Onde é usado esse ábaco? Olha, o ábaco ele é utilizado em vários países, né? Até um dos estudos que a gente se baseou para colocar o ábaco dentro da nossa metodologia foi um estudo do Sudão, com mais de 3.000 crianças com a idade média de 9 anos, né? Elas faziam exercício do ábaco 2 horas por semana, né? E durante 8 meses elas fizeram esse exercício. E com isso elas ganharam 7 pontos no QI. Algo que é bem expressivo, né? Se você pensar em um curto espaço de tempo. Então, quando a gente fala em teste de QI, que a gente trabalha com vários tipos de habilidade, né? Não é só o raciocínio lógico, né? Nós estamos chegando num momento já passou muito rápido o tempo. Eu queria perguntar para você, nós estamos falando sobre idosos, mas muito rapidamente, você pode me dizer se o método Supera ajuda nas empresas? Ajuda também. Como? Né? Foi o que eu falei. Você tirar o cérebro da zona de conforto faz com que a gente tenha resultados diferentes, né? Então, há uma dificuldade que uma empresa pode ter, a gente vai conseguir, né, de acordo com o que você trabalhou, com a sua experiência de vida, com tudo, propor soluções diferenciadas para essa empresa, né? Então, às vezes, nossa, tudo saiu do controle, né? Às vezes a gente quer construir algo, faltou uma peça. O que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem? Então, criar soluções. Então, lembra que eu falei que uma das partes que eu mais gosto no Supera é a criatividade? Criatividade, por isso a criatividade faz com que a gente resolva desafios, né? Ser criativo é muito importante. Já viu um estudo que fala, né, que eles foram medir as habilidades necessárias para um astronauta da NASA. E que eles compararam várias faixas etárias. Quem se destacava nas habilidades eram as crianças. Por quê? Criança mais criativa. Né? Não tem esse receio que a gente tem. Com o passar dos anos, a gente começa a travar nossas habilidades, né? A gente começa a ter receio, né, daquilo que eu estou fazendo, né? A gente fica, vão me julgar, vão me criticar porque eu estou fazendo algo diferente, né? A gente tem medo de fazer as coisas por julgamento. E criança, ela é mais livre, né? Autêntica. Ela vai lá e se joga, não tem medo. Então, e a gente estimula isso muito em criança, né? É para escrever uma historinha, é para inventar. Que criança que nunca inventou a própria língua? Você tinha a língua do P, a língua do B. Quando eu faço isso, meu cérebro ele tá super ativo. Ele tá pensando em coisas diferentes. E com o passar do tempo a gente vai se privando disso, né? A gente vai falando, não, pra que eu vou inventar minha língua, né? A Amada Alves também falou que quer aprender a mexer com o ábaco, com esse instrumento. O soroban, né? O soroban. Eu quero dizer que Belos Dias, Centro Dias para Idosos, é um novo conceito em atendimento a idosos. É um local onde o idoso vai pela manhã, passa o dia com muitas atividades muito interessantes, proporcionarmos uma qualidade de vida para esses idosos. É uma empresa privada que conta com uma equipe multidisciplinar para oferecer atividades físicas e terapêuticas para idosos. Centro Dia, também popularmente conhecido como creche de vovô, também propõe a socialização, oferecendo qualidade de vida para o idoso. Isso mesmo, incluir os nossos idosos, né? A gente acaba deixando eles um pouco abandonados, né? E aí eles vão ter realmente um espaço para conviver com pessoas que estão na mesma idade, né? Então falam a mesma coisa, né?
Então vai ser muito importante para eles esse centro, com certeza. Nós vamos nos despedir, deixando o proposto aqui, trocar o relógio de braço, trocar a carteira de braço. Desligar a luz de vez em quando. Desligar a luz para tomar banho, ligar ou desligar a TV com a outra mão, né? Nós vamos fazer isso. Foi muito bacana conversar com a Gláucia. Tentar exercitar o lado esquerdo e fazer outras atividades, né? Eu estava no início do ano aprendendo ou me treinando fazer malabares com 4 bolinhas. Eu acho que você me deu uma vontade para recomeçar, você não tem noção. Isso. Não desista nunca. Não vou desistir. Nós estamos, então, falando com a Gláucia pela Supera. Gláucia, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado. Não deu tempo de falar tudo, o tempo passou muito rápido. Quando a prosa é boa, o tempo passa muito rápido. A gente, como Belos Dias, e eu falo em nome de Genilza Lulu, é idealizadora do projeto Belos Dias. Muito obrigado. Obrigado a você pela sua disponibilidade. Eu acredito que ainda sobrou muita coisa para a gente bater outro papo de 1 hora de novo. Se Deus quiser, daqui a pouco a gente está de volta, né? A gente faz outra live, comenta mais um pouco. E também quando a gente estiver, né, no presencial, para que todo mundo vá conhecer tanto a Belos Dias quanto o Supera, né? Daqui a pouco a gente passa o endereço aí para vocês também conhecerem, né? Tendo dúvida, né? Procura a mim, procura ao Augusto, né? Que a gente está aí para tirar dúvida de vocês, tá bom? Aproveita e deixa os seus contatos, redes sociais, nós temos ainda 1 minuto. Isso. Tanto no Instagram quanto no Facebook, vocês podem procurar supera.pouso alegre. E nosso WhatsApp é o 99242-2043, tá? Tendo dúvida, pode nos procurar. Tem o nosso site também, métodosupera.com.br, tá bom? Gláucia, muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus. E até uma próxima. Já fica o convite. Obrigada. Tchau, tchau.